Olá pessoal da 10ª etapa, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Kim Raoni e saúdo a todos vocês que estão nos assistindo aí em casa, seja pela TV, pelo YouTube, pelo aplicativo Aula em Casa. E agora vamos conhecer qual é o tema de hoje de Educação Física. Vamos lá? Aula 9, Educação Física, e o tema é a relação entre o sistema ósseo e o exercício físico. Vocês sabem qual é essa relação que existe? Por que o sistema ósseo é tão importante para o exercício físico, assim como todos os demais, né? Mas qual é a importância que ele tem para o exercício físico? Para descobrirmos isso, a gente vai ter que voltar um pouquinho para certos conceitos lá da biologia. Vamos relembrar quais são. Primeiramente, conhecendo aí sobre as funções dos ossos. Qual é a função que os ossos têm para o nosso corpo? Eles têm a importante missão de sustentar o peso do nosso corpo, certo? Então é graças aos ossos que todo o peso da nossa musculatura, dos nossos órgãos, água, sangue, líquidos, diversos outros materiais orgânicos que existem no nosso corpo são sustentados graças a essa verdadeira estrutura compacta, rígida, que é os ossos, né, que a natureza nos criou aqui. E outra função muito importante é que ele serve de base mecânica. Se não fosse pelos ossos, nós nos movimentaríamos se rastejando pelo chão que nem lesmas, né, que nem lagartas. Então a gente, para poder se movimentar como a gente se movimenta hoje em dia, o músculo que está no nosso corpo, ele se contrai e no que ele contrai, ele puxa um desses ossos em direção ao outro, gerando assim um movimento, certo? Então essa é a função de base mecânica, ele serve para a gente se movimentar. Além disso, serve para proteger. Proteger o quê, gente? Proteger os órgãos vitais do nosso corpo. Qual é o órgão mais vital de todos? Qual vocês acham que é? É o coração? Bom, ele também está protegido, né, pelos ossos, mas o mais importante de todos é o cérebro. E o nosso cérebro está fortemente protegido sob uma caixa, chamada caixa craniana. E aí, graças a essa proteção do nosso crânio, é que ele não sofre impactos, né? Por exemplo, imagine se você não tivesse o crânio, estivesse jogando futebol e aí de repente levasse aquela bolada na cabeça ou você se esticasse para dar uma cabeçada na bola. Se não tivesse o crânio, né? A bola ia afundar, né? Ia causar um grande impacto no seu cérebro. Então é graças a essa caixa craniana que o cérebro ele é protegido de impactos. A mesma coisa também outros órgãos vitais, como o pulmão, o coração, né? A nossa medula espinhal, estão fortemente protegidos por essa estrutura rígida que são os ossos. É necessário um impacto muito grande para poder quebrar essa estrutura e atingir esses órgãos. Além disso, ele também é uma grande fábrica e também um armazém de sais minerais. Tá? Um depósito de sais minerais. Então, certos elementos muito importantes para o funcionamento do nosso corpo, que é o cálcio, o fósforo, o magnésio, esses sais minerais que a gente consegue adquirir na alimentação, no cotidiano, eles são guardados dentro dos nossos ossos. Olha só que interessante, gente. E ao mesmo tempo que esses sais minerais ajudam os ossos a serem mais rígidos, né, mais duros, eles também ficam ali armazenados, guardados para outros sistemas do nosso corpo poderem utilizar. Por exemplo, o músculo, o coração, que também funcionam graças à ação dessas substâncias, né, chamadas sais minerais. E é de lá que eles tiram, dos nossos ossos. Tá bom? Então, eles servem como um depósito de sais minerais. E, por último, a última função dos nossos ossos é de hematopoética. Olha só, esse nome é diferente, pessoal. O que significa hematopoética?
nada mais é do que a síntese, a fabricação das células sanguíneas, certo? Então é dentro lá do nosso osso, principalmente aqueles de maior calibre, que são produzidos as células do nosso sangue. Sabe aquele osso do boi lá, que tem o tutano lá dentro, né? Que muitas pessoas gostam de comer aquilo lá num caldo de feijão, não é mesmo? Pois é, aquele tutano lá tem também nos nossos ossos. E é lá dentro que é fabricado as células do nosso corpo, que é feito esse processo de hematopoética, tá bom? Muito bem, e agora vamos recapitular um pouquinho sobre o tecido ósseo, a parte que cobre toda essa estrutura, né, chamada osso. Então, no tecido ósseo são encontrados 3 tipos de células: os osteócitos, os osteoclastos e os osteoblastos. Vamos ver cada um desses daqui. Anotem aí no caderno, tá bom? Para vocês não esquecerem esses nomes aqui. Se guardar só na cabeça, vai esquecer depois. Ó, osteócitos, osteoclastos e osteoblastos. Vamos começar com os osteoblastos. O que são os osteoblastos? São células que sintetizam a parte orgânica da matriz óssea. Tá? Então, as células que vão gerando ali a parte orgânica do osso. Depois nós temos os osteócitos, que são as células encontradas nas cavidades da matriz óssea e sua função é agir diretamente na manutenção da matriz. E depois nós temos os osteoclastos, que são células móveis e grandes com muitas ramificações dilatadas. Eles são encontrados em regiões de reabsorção óssea. Tá? Então, os osteoclastos são as células de limpeza dos ossos. O nosso osso, se não tivesse os osteoclastos, eles não iriam crescer, não iriam ter uma regeneração. Por quê? Porque as células ósseas, elas, depois de um tempo, vão, graças ao processo de ossificação, né, de ação dos minerais, elas vão endurecendo e ao mesmo tempo vão envelhecendo. Se não tivesse os osteoclastos para tirar essas células, ele não se renovaria, o nosso osso iria cada vez mais ficando mais rígido e depois a gente não conseguiria crescer, ele não teria renovação, tá? Se quebrasse, não iria mais, como o povo diz, né, emendar de novo. Tá? Então, é graças à ação dos osteoclastos que os nossos ossos eles se recuperam e crescem. E por falar nisso, vamos agora ver quais são os ossos mais importantes do nosso corpo, ou seja, aqueles que têm um tamanho maior, né? E também são os mais visíveis. Então, eu vou mostrar lá. Nós temos o crânio, tá? Dá para ler aí. Então, aqui na cabeça, esse osso que recobre toda a parte de cima da nossa cabeça, chamada de crânio. É uma carapaça muito dura que envolve o nosso cérebro. Depois, descendo aqui um pouquinho para a região do nosso ombro, nós temos a clavícula. Olha aqui a clavícula, essa parte do ossinho da frente. Tá? Ela fica muito visível nas pessoas quando estão emagrecendo bastante, né? Que são mais magras. As mulheres também são mais visíveis. Tá? E é um osso aqui que faz parte da cintura escapular, da cintura escapular, que é essa parte do nosso ombro. Depois nós temos a escápula na parte de trás aqui. Aqui, ó, na parte de trás nós temos a escápula. Esse osso aqui, ó, que fica na nossa costa, quando você apoia as mãos em cima da mesa e ele salta, né? O pessoal chama de asa. É o osso da escápula. Bom, e aqui no meio nós temos o externo. O externo é esse osso do meio do peito, tá? Vamos agora para as costelas. Costelas todo mundo conhece, não é mesmo? Aqui nós temos as costelas que estão em pares, tá? E elas emendam aqui a região do nosso tórax, protegendo toda aqueles órgãos vitais do coração,
pulmão, estômago. Bom, indo para os membros superiores, nós vamos ter aqui no braço. Deixa eu puxar aqui mais um pouquinho. Certo, então aqui nos membros superiores nós vamos ter o húmero, tá? Esse osso aqui maiorzão aqui do nosso braço. Nós vamos ter os ossos da bacia. Nós vamos ter aqui também, ainda na região torácica, a coluna vertebral, que é composta por vários ossozinhos. Ao todo são 33 ossos de vértebras, tá? Que compõem a nossa coluna vertebral, tá bom, gente? Então aqui era só para a gente ver os ossos principais do nosso esqueleto humano. Bom, eu falei para vocês sobre a coluna vertebral, tá? E ela tem um papel muito importante no nosso movimento, porque ela é o eixo do nosso corpo, é ela que sustenta todo o nosso peso e nos garante que a gente fique numa posição ereta e que a gente caminhe sobre os dois pés, né? Sejamos bípedes. Mas ela sofre cotidianamente, a nossa coluna sofre muito, gente, justamente por causa do nosso estilo bípede. Como que a gente pode garantir a saúde da coluna? Então vejam bem, nosso estilo de vida sedentário, ela prejudica cada vez mais cedo a saúde da nossa coluna vertebral, tornando-a frágil e deformada. Então pessoas que são muito sedentárias, principalmente aquelas que desde cedo já são sedentárias, tornam a coluna vertebral cada vez mais doente, propensa a fraturas, propensa a deformações, a desvios de coluna. Tá? Então, por exemplo, quando o jovem, lá, o adolescente, começa muito tempo a ficar no celular, sentado de mau jeito na cadeira, né, todo desleixado no sofá, e carrega muito peso só de um lado do ombro, isso daí vai gerando desvios na coluna, que são conhecidos de 3 tipos. Vejamos aqui junto comigo. Nós temos a hipercifose, né, que é a curvatura lá do pescoço, que aí vai gerar o que? Vai gerar a corcunda. A pessoa fica com uma postura muito projetada para frente, certo? O abdômen recluso, tá bom? Isso daqui é um desvio postural. Outras formas são a hiperlordose, tá? Que acontece muitas vezes nas mulheres, tá? A mulher grávida, por exemplo, ela adquire uma hiperlordose por conta do tamanho da barriga, mas naturalmente depois que ela tem o bebê, esse desvio da coluna ele tende a voltar ao normal. Mas mulheres que, por exemplo, usam salto alto muitas vezes, acabam adquirindo dores nessa região. Por quê? Porque força demais esse desvio aqui, certo? Gerando hiperlordose. Então, todos esses daqui geram dores na coluna muito forte. E depois nós temos a escoliose, que é a coluna torta para o lado. Tá? Então, a escoliose também gera corcunda, ela é facilmente identificada através dos ombros da pessoa. Você coloca ela de pé, de frente para você, e aí uma pessoa com escoliose geralmente tem um lado maior do que o outro, ok? Então, isso geralmente é ocasionado quando a pessoa carrega um peso só de um lado do corpo. É necessário que distribua constantemente o peso para os dois lados para não acontecer esse desvio. Outro problema que pode ocasionar a doença, né, na coluna é a osteoporose. Então, o que acontece na osteoporose? O osso ele fica mais frágil e, consequentemente, ele pode se quebrar com mais facilidade. O nosso osso ele é naturalmente cheio de poros. Se você olhar um osso de qualquer outro animal, você vai ver que ele é cheio de poros. E o nosso também é. Só que uma pessoa com osteoporose, ela tem essa porosidade muito maior, né, gerando assim uma fraqueza dos ossos. A ponto de qualquer queda, a pessoa pode fraturar e ter sérios problemas para recuperar essa estrutura. Então, para isso, gente, o que a gente tem que fazer para evitar esses problemas? Evitar cargas mal distribuídas,
evitar impactos excessivos no nosso osso, evitar má alimentação e principalmente sedentarismo. Tá bom? Então, dessa forma você vai estar evitando que a sua coluna adoeça. E para garantir ainda mais a saúde dos ossos, você deve praticar atividade física com pouca carga, baixo impacto e se alimentar corretamente. Através de quê? Olha só, quais são os alimentos que podem garantir a saúde dos seus ossos. Leite e seus derivados, ovo, vegetais e gelatina. São alimentos que são ricos em cálcio e vai lhe trazer muita saúde para os ossos. Além disso, se expor pelo menos 10 minutinhos no sol também vai ajudar, porque é através da exposição solar que você sintetiza vitamina D, que vai também fazer bem para os seus ossos, tá bom? Então essas foram as dicas aí para a saúde dos ossos e a relação deles com a atividade física. E agora vamos para a nossa DLI. Então vamos lá, questão número 1. Assinale a afirmação correta sobre a estrutura do esqueleto humano. Então tem aí a alternativa A, B, C, D ou E. Questão número 2. Estudantes, crianças e adolescentes muitas vezes sentem dificuldade para carregar a quantidade de materiais exigidas pela escola. Alguns cuidados podem ajudá-los a prevenir dores e outros prejuízos para a coluna, exceto letra A, B, C, D ou E. Respondam aí no chat público que daqui a pouco a gente retorna para corrigir.
Estamos de volta e agradeço aí a participação de vocês na resposta da nossa DLI. E eu vou aqui citar algumas respostas, tá bom? Começando com a Lucimara, que respondeu 33, né? 33 vértebras relacionado aí à primeira questão. A Érica disse que acha que é a letra A. Signei acha que é a letra A. Alan, letra A. Cristina, também. Luana, também letra A. Railane, letra C. Tarlis, letra A. Flávia, letra C. Rebeca, letra C. Railane Azevedo, letra C. William, letra A. Antônio, letra C. Vitória, letra C. Rosivete, letra C. Jacques Batista, questão 1, letra A. Letícia também colocou letra A para a questão 1 e letra B para a questão 2. Rebeca colocou letra C para a questão 2. O Alan colocou letra C para a questão 2. Lucas colocou letra A para a questão 1. Juan Carlos, questão 1, letra A. Questão 2, letra C. O Guilherme colocou questão 1, letra A. Questão 2, letra C. A Andressa, questão 1, letra B. Flávia Cat colocou... Cadê? Não colocou aqui não, só colocou o número 1. Érica Bruna, letra C, né? Questão 2. Elisângela, questão 1, letra A. Questão 2, letra C. Ana Cristina colocou letra A para a primeira e letra C para a segunda. Luana, questão 2, letra C. Jean Santos, questão 2, não colocou, esqueceu de colocar, Jean. Felipe Lima, letra C. Amanda, questão 1, letra C. Questão 2, letra A. Cecília Galvão, questão 1, letra A. Questão 2, letra C. Juan Carlos, questão 1, letra A. Questão 2, letra C. Flávia colocou na questão 2, letra C. Andressa, para a questão 2, ela colocou a letra E. A Maria Solange, para a primeira questão, letra A. Lucas colocou para a questão 2, letra B. A Vanessa, para a questão 1, letra B. Yasmin, está em dúvida aqui, a Yasmin procura o professor de plantão, tá bom? Não coloca aqui no chat público suas dúvidas, não. Procurem, sempre que tiver dúvidas, procurem o professor de plantão, tá bom? Richard, questão 1, letra C, questão, só colocou questão 1, né? Felipe, colocou respectivamente letra A e para outra letra C. Fernanda, também está em dúvida, Fernanda. Professores de plantão podem lhe ajudar, tá bom? Questão 1, letra C, questão 2, letra D, o Richard colocou aqui. Jean Santos, primeira questão, 33. Vanessa, questão 1, letra B. Cristina, questão 2, letra C. Felipe Lima, os professores de plantão, ajudem aqui os alunos que estão em dúvidas. Fernanda, cadê? Sara, muita gente aqui com dúvidas, né? Jean Santos, questão 2, letra C. E Paulo Teixeira, questão 1, letra A e questão 2, letra C. Tá bom? Então, obrigado aí pela participação de todos vocês. Lembrando, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a que aula é essa, chegaram atrasados, não sabem quem é o professor, quem é a disciplina, procurem um professor plantonista aí que eles não irão responder para vocês, tá bom? E vamos agora para a resposta. Questão número 1, letra A. Por quê? A primeira questão é uma verificação da habilidade de identificar conceitos, no caso da aula sobre o esqueleto humano. Bom, a questão da resposta da letra A nos diz o seguinte, que o correto mesmo é que a nossa coluna tem 33 vértebras, tá?
as outras questões, as outras alternativas estão erradas. Vamos analisar aqui, ó. A letra B diz o seguinte: está dividida em duas partes, a coluna cervical e a coluna lombar. Não, está errado isso. Tá? Existem mais divisões da coluna além dessas. Letra C, os ossos dos membros superiores chamam-se vértebras. Não, os ossos dos membros superiores não são as vértebras. Letra D, actina, miosina e osteócito são células do tecido ósseo. Está errado, actina e miosina não é célula, tá? Letra E, os membros inferiores são conectados à coluna por meio da escápula. A escápula está nos membros superiores, tá? Está na cintura escapular que fica na parte superior do corpo. Então, por isso, é a letra A a resposta. Questão 2, vamos ver aí qual é a resposta. Letra C. Por quê? Porque na segunda questão exige-se que o aluno saiba relacionar os movimentos corretos com a saúde dos ossos, no caso, a coluna vertebral. Tá bom, gente? Então, essa é a resposta aí para a nossa DLI de hoje. Espero que todos tenham feito um bom aproveitamento e eu desejo a vocês bons estudos. A sua aula continua no próximo vídeo.